Bom dia, tudo bem? Estamos aqui iniciando nossa live para as mães. Eu estou muito feliz por poder estar aqui com vocês, mesmo que eu não seja mãe ainda, né? Mas eu fiz esse e-book aqui com muito carinho. Esse aqui é da minha mãe e hoje eu estou lançando ele e eu quero convidar você. Primeiramente, nós vamos ouvir uma canção para as mães, que tem muito a ver com tudo isso que eu escrevi aqui. Ele não é um e-book longo, tá? Mas é um e-book preparado com muito carinho para as mamães. Vamos escutar essa canção e logo após eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre as mães que eu trago aqui. Enquanto isso, vamos convidar outras mães para participar conosco. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Bom dia, quem está entrando agora, nós estamos lançando hoje o e-book para as mães e antes eu estou colocando essa música para que vocês possam estar escutando antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o e-book. Fala muito sobre tudo que as mães fazem, né? Bom dia, Naida, seja bem-vinda. Se você é mãe, conhece outras mães, chame elas para acompanhar esse momento especial para elas. O coração de uma mãe, ele acolhe, né? Nós mulheres temos isso, falamos sobre isso ontem à noite na nossa live com a Flávia, minha colega, e a nossa natureza feminina, ela foi criada realmente para que nós fôssemos cuidadoras, para que nós fôssemos mulheres que estavam lá desde o início, auxiliando, cuidando, protegendo. A mulher, ela traz, né, como nós conversamos ontem com a Flávia, ela traz a humanidade nela. E hoje, esse e-book eu preparei com muito carinho, né, para que a gente pudesse falar sobre as mães que já passaram, as mães que vivem atualmente e as futuras mães, né, porque tem muitas que até talvez estejam esperando um filho, estejam já gerando, já tenham esse anseio de serem mães. Outras futuramente têm esse desejo de ser, mas a essência do ser mãe está em nós, porque a mulher, ela é cuidadora. A mulher tem isso intrínseco nela, na nossa natureza feminina. E esse e-book, como que ele vai funcionar, né? Vocês que acompanham já aqui, vocês sabem que eu sempre trabalho com livros, faço algumas rodas, né, de biblioterapia usando livros.
E nesse mês, como eu estou num outro projeto, preparando com uma amiga minha coach, a gente está preparando algo para as mulheres. Então, esse mês de maio, eu vou só lançar o e-book. As rodas, elas não vão ser ao vivo, né? Eu preparei em março o e-book das mulheres. E aí eu fiz as rodas, né, as semanais, foram 4 encontros. E aí como que vai funcionar? Você que adquirir o e-book, esse aqui, tá lá, o link tá na bio. Você vai levar esse e-book, o das mulheres e um encontro das rodas. O valor desses vai sair R$40. Então você tem 1 hora de reunião comigo sobre as mulheres que eu trago nesse e-book, porque esse daqui eu trago algumas mulheres que eu coloquei lá no outro e acrescento outras. Então, na roda do mês de maio, a gente falou sobre 12 mulheres. Seja bem-vinda, Mariela. Falei certo? Isso. E então, eu pontuei todas as mulheres. Foram 12. Quem adquiriu, por exemplo, o e-book das mulheres e disser assim, Renata, eu quero só esse, tá? Só o e-book. Eu já participei, né, da roda. Aí me manda um direct, porque tem um grupo no Telegram, onde daí você vai ter acesso somente a esse e-book e a roda de biblioterapia do mês das mulheres, entenderam? Então, você vai ter o e-book e o encontro, a reunião que foram tratando sobre 3 mulheres que eu trago nesse daqui e que tinham no outro também. E aí, esse valor é mais acessível, é R$20, para você ter acesso ao e-book e à reunião, tá bom? Então, esses 2 tipos de aquisição que você pode ter. É o e-book com a roda por R$20 ou os 2 e-books e mais a roda no valor de R$40. Então, vai ser algo assim que você vai estar adquirindo, você pode ler, depois você pode entrar em contato comigo, tá bom? Falar, perguntar sobre algo talvez que você não tenha entendido, algo que você não tenha concordado. Bem-vinda, Milena linda, essa jovem, já vou colocar aqui para vocês. Logo nós teremos uma conversa também. Milena será uma das convidadas, ela é uma jovem muito especial, uma menina que é uma logovivente. Para quem conhece a logoterapia sabe o que é, né? A pessoa que vive uma vida realmente com sentido, assim é a Milena. E a gente vai estar conversando no final do mês, depois a gente vai estar divulgando sobre o que nós vamos conversar. Então, aqui nesse e-book, meninas, primeiramente, né, eu trago falando sobre maio e por que, né, que eu estou lançando esse e-book aqui, ó, o início dele. Então, é algo para que realmente todas as mães se sintam amadas, acolhidas. Foi feito com muito carinho, sempre pensando, né, nessas mães que estão aí às vezes aflitas. Eu vou falar sobre mãe de adolescente, sobre a mãe, né, do presente, aquela mulher que está muitas vezes sendo cobrada, exigida no mercado de trabalho. Então a gente vai pontuar esses tipos de mães ao longo, né, da história, só que primeiramente a abertura desse e-book eu trago um tópico onde nós vamos falar sobre antes de ser mãe, você é mulher. Isso que é muito importante. Olá, Flávia, seja bem-vinda. Flávia foi nossa convidada de ontem, onde a gente falou, né, sobre ser mãe. Eu achei muito, muito rico, né? Até estava comentando, Flávia, agora, antes de tu entrar, da questão da essência que está em nós, mulheres, de que fomos criadas, né? Isso é natural da mulher ser mãe. Claro que tem aquelas que vão optar por não ser e tudo mais, mas a natureza feminina, nós temos isso, nós carregamos isso, de ser mãe ou mãe de coração, mãe adotiva. Por isso que a mulher ela é muito protetora, né? Ela tem isso de querer cuidar, de trazer para perto. E tu falaste sobre a criação, né? A primeira mulher lá, tu trouxe o exemplo, Eva. E eu trago aqui, né, no e-book, algumas mulheres também bíblicas.
Então, a primeira mulher, né, é Eva. E é importante que a gente veja que Eva, ela foi uma mulher que ela não foi gerada de outra mulher, né? Ela foi criada por meio, né, da costela do seu esposo. Então, ali a gente vê o quanto é também muito importante esse papel da mulher, de esposa, de auxiliadora. Então, Eva, tipo, entrando nas mulheres específicas que eu trago no e-book, foi a primeira, né? Eva é a primeira mulher que eu pontuo porque ela foi a primeira mulher da humanidade. Ela é mãe, né? Mãe da humanidade. Isso é uma das coisas que eu descrevo na escrita do e-book. E também eu trago aqui, ele não é, como eu falei para vocês, ele não é um e-book longo. Então, essas primeiras, cada uma, eu trago uma página, né, falando sobre elas. Então, da importância de você se cuidar, de você se valorizar, de que uma mãe precisa estar bem consigo, né, gurias? A gente precisa cuidar da gente pra gente cuidar do outro. Imagina uma mãe que tá lá simplesmente envolvida com o lar, com a casa e esquece dela. Ela não se cuida mais, ela não se valoriza mais somente em função do outro. Isso leva a um adoecimento, leva a um desgaste emocional, a um desgaste, né, físico. Quantas vezes aparecem doenças somáticas, né? Devido você estar tão envolvida, né, somente em tarefas, em cuidando do outro. A própria questão da crise de Burnout, que existe muitas vezes, né, do excesso da atividade do lar. Então, antes de ser mãe, você é mulher. Esse é o primeiro tópico que a gente vai falar, que a gente tem aqui no e-book, ok? Que você vai realmente, assim, ver a importância de você se voltar para si, para cuidar de si, ter o seu tempo a sós consigo, o seu tempo de estar cuidando da sua beleza, da sua autoestima. Isso é fundamental que você leve, tá, mulher? Mãe, né? Agora, um outro tópico que eu falo aqui, o segundo, que eu relato, são sobre as mulheres gratas e mulheres realizadas. Toda mulher que ela é grata, automaticamente ela passa a ser realizada. Às vezes você pode não ter tudo que você quer, né? Você pode ainda não ser totalmente plena em determinadas áreas da sua vida, mas você precisa ser grata por aquilo que você tem hoje. Grata pelo seu filho, grata, né, por você ter saúde, grata até mesmo, né, pelas questões difíceis que você tem passado, que você passou, porque isso traz amadurecimento, traz crescimento. Ele transforma as nossas vidas. Então, o quanto é importante uma mulher, ela ser grata. A gratidão traz realização. Você não fica simplesmente esperando ou olhando lá para frente e almejando determinadas coisas sem viver esse processo, sem viver o momento que você está. Então, isso é muito importante, que todas nós, mesmo que você seja mãe, que você não seja, que você até mesmo como a nossa jovem aqui, que ainda é uma pré-adolescente, né? Futuramente ela vai ser, daqui a alguns anos, mas essa gratidão precisa estar no nosso coração. Ao longo da nossa vida, né? Desde a nossa infância, a gente precisa gerar essa cultura de gratidão nas nossas crianças também. Então, você como mãe, é algo que, se você está bem, mãe, automaticamente o seu lar vai estar bem, o seu lar vai ser um lar aconchegante, porque a mulher, né, ela é aquele termômetro, ela é quem administra, mesmo que o homem, ele está, né, como aquele, o provedor, o cuidador ali, o que conduz o lar, que dá os limites, a mãe, ela auxilia, né, ela tá ali realmente ajudando para que aquele lar tenha uma harmonia. Então aqui a gente vê isso. Eu não estou pontuando, eu só estou descrevendo para vocês os tópicos que tem no e-book, para que você depois tenha o gostinho, né, de estar lendo, de estar adquirindo, de estar presenteando a sua mãe, presenteando uma mãe que é amiga sua, tá bom? Depois eu faço
um texto, né, onde eu falo ser mãe, que é algo que eu escrevi realmente com muito carinho, e eu pontuo que ser mãe vai muito além de uma gestação, né? É algo que muitas vezes você pode não gerar, né? Não ter carregado uma criança no seu ventre durante 9 meses, mas você passou por todo esse processo, você acolheu talvez uma criança que não teve essa oportunidade de ter tido um lar, e como é lindo. Eu aqui não trato muito sobre a adoção, quem sabe, né, futuramente posso até escrever algo específico sobre adoção, né, mas é algo que quando eu escrevia me remetia muito isso, as mães que são mães e não passam por esse processo de gestar, né, de carregar no ventre o seu filho, mas que dão tanto amor, que dão tanto zelo, que dão tanto cuidado, que passam ali por um processo, né, de treinamento, muitas vezes, para poder receber uma criança no seu lar. E isso é tão desgastante, né, mulheres? Para quem já passou, para quem já adotou, ou até mesmo para quem está nessa fase, é tão difícil. Às vezes existem algumas pendências que não dá, e as mulheres se frustram. Então existe um processo, até mesmo na própria questão da adoção. Por isso que esse ser mãe, ele vai muito além, né, dos 9 meses. Mas é todo o processo, tudo que você passa para você se tornar esse ser tão especial, né, que são as mães. E aqui eu trago as mães do passado. Aí a gente entra nessas mulheres que eu falei, mas antes eu trago até uma imagem aqui, ó, que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse aqui tá preto e branco, tá? Porque é um e-book, então eu imprimi e fiz aqui minha apostila, mas ele é todo colorido para você. Eu já até postei nos stories algumas imagens enquanto eu estava escrevendo, né? Só um momentinho, desculpa, aqui, hoje. E aqui, pessoal, a gente traz a questão das mudanças, né? Dessa mãe que era antes somente alguém que cuidava do lar, né? Ali ela tá em volta da mesa, e a gente não tá menosprezando isso. Isso é tão importante. Eu vim, né, de uma família, minha mãe, hoje ainda moro com eles, a minha mãe é do lar. Depois eu falo, né, no final eu faço uma homenagem para ela, descrevo isso, da importância que é da mulher cuidar da sua família, da mulher cuidar, né, com zelo, ter essa visão que muitas vezes hoje se perdeu, né, de que a mulher tem que só trabalhar fora. Então aqui a gente vê, né, uma família assim concentrada nessa figura da mãe. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, então quando você vai lendo, você vai ver que todas as páginas quase, né, tem uma imagem. E é muito importante que quando você lê, ao você estar, né, olhando e lendo esse e-book, não se detenha somente ao que está escrito. Faça a sua percepção também, olha para essa imagem e se veja como mulher. Você se vê assim? Você se imagina assim, fazendo um bolo, cuidando em volta, tendo amigas. Muitas coisas podem passar sobre a sua cabeça ao ver essa imagem, né? Então, isso daqui é algo que eu trago e é sempre importante que você faça essas reflexões, tá? Ao longo da sua leitura, mas o tópico maior aqui é que essas mães, elas não são menos importantes. Aí peço desculpa para vocês, porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Quem já acompanha sabe. E aqui esfriou, hoje entrou o frio mesmo, pode ver que eu tô bem agasalhadinha e a minha rinite realmente tá pegando. Então, por isso eu peço desculpa até para vocês pela forma, né, como eu estou aqui. Então, aqui, pessoal, ela o que eu coloquei aqui é o zelo e o cuidado dessa mãe do passado. E aí eu entro em Eva, que eu trago, né, que foi ontem, quando a Flávia começou a falar sobre a mãe, ela trouxe, né, dessa primeira mulher que foi criada, e realmente ela foi a primeira mulher da humanidade.
foi a primeira mãe. Ela foi criada porque Adão não estava completo, né? Ele precisava de uma auxiliadora. Então mostra esse papel fundamental, o quanto nós mulheres somos fundamentais. Nós mulheres somos realmente alguém que é importante estar presente. Essa parte da Eva não vai ter no vídeo, tá? Nas rodas, porque são as rodas que eu fiz do mês de março, entenderam? Então, você ao adquirir, você não vai ter acesso. Eu vou preparar um outro e-book com outras mulheres, com uma outra organização para outubro, né? Que outubro a gente sempre trabalha com o outubro rosa. Então, eu vou estar preparando também aí alguns vídeos para a gente poder linkar o e-book com os vídeos. E a gente vai estar fazendo especial também para as mulheres lá em outubro. Então, vai ter um tempo aí que vocês vão ficar sem os e-books. Esses foram um pouquinho próximos, né? Março e agora maio. E o próximo vai ser em maio. E estou com um projeto também de começar a escrever um para os homens, tá? Vou escrever até para a gente poder trabalhar, quem sabe no novembro azul, ou em uma outra data específica para os homens, no Dia dos Pais. Eu ainda não me pensei bem, mas eu estou me organizando para isso, tá? Então, Eva, provavelmente a gente vai ter um vídeo dela lá no mês de outubro. Nesse agora, as mulheres que vão ter são Sara, Raquel e Rebeca. Essas 3 mulheres que estão no primeiro vídeo, que foi do segundo encontro das rodas do mês de março. Então aqui Eva, né, a gente vê o quanto essa questão dela foi fundamental para auxiliar Adão, porque Deus viu que não era bom que ele vivesse só, né? Então essa mulher aqui é o começo de tudo. Ela é mãe de todas e ela traz essa identidade no nome dela, né? Mãe da humanidade. Então, o quanto é importante também a gente saber as marcas, né? E a essência, o que o nosso nome traz, gurias. Qual é a identidade do teu nome? Você já parou para se perguntar? Você já pensou, o que o meu nome disse? E quando eu tiver um filho? Qual o nome que eu vou dar para o meu filho? Porque quando a gente vai falar o nome da pessoa, a gente está chamando aquilo que o nome dela diz que ela é. Por exemplo, o meu Renata, o meu é Renascida. Então, cada vez que me chamam Renata, eles estão chamando pelo meu significado do meu nome, Renascida. Renascida, e isso tem tudo a ver comigo, com a minha história também, né? Por várias mudanças, transformações que eu já passei. Então, isso é muito lindo da gente ver, né? Que Eva, ela traz essa essência no nome dela. E Sara, né? Sara é uma mulher, a segunda, né, que eu trago aqui, e eu acho muito lindo a história dela também, de Abraão, porque ela foi uma mulher infértil, né? Ela não podia ter filhos. E quantas mães, às vezes, têm esse desejo, têm esse sonho de ser mãe? Eu já vi várias histórias de mulheres que não podiam e de repente, assim, um milagre mesmo aconteceu. E a gente falou ontem na nossa live o quanto é importante, né? Porque a logoterapia, ela trabalha muito com os valores. E a questão do amor, Viktor Frankl sempre trouxe nos seus escritos. A questão dos valores vivenciais é muito forte para uma mãe, né? Porque a mãe se doa. E também a gente vê muito, uma das questões que eu vejo no papel de ser mãe é a autotranscendência, porque tu sai de ti, né? Às vezes tu tá preocupada, tu tá aflita, mas tu sabe que tem uma criança ali para te cuidar. E aí tu sai de ti, tu sai das tuas preocupações, das tuas inquietações e tu se foca no outro, né? Tu vai a esse outro de uma maneira assim, realmente que é autotranscendente. E isso te transforma. As pessoas sempre dizem, né, que elas eram uma antes de ser mãe e se tornaram outra depois. Porque isso te traz mais responsabilidade, te traz realmente assim muitas adaptações, muitas transformações
não só quando a criança nasce, mas ao longo, né, de todo o processo de gestação. Então é muito lindo, assim, a história deles. Então esse daqui você vai ter o vídeo, tá? E aí a gente vai realmente estar falando mais aprofundadamente de Sara, Raquel, né? Que foi Rebeca primeiro, depois de Sara. Que Rebeca foi nora de Sara, foi escolhida, uma história muito bonita, né? De Rebeca e de Isaac. Então aqui vocês também vão ter acesso no vídeo, tá? Que vai ser disponibilizado. Então lembrando, mais uma vez, quem adquirir o e-book Ser Mãe, no link da minha bio está lá no Hotmart. Você leva o e-book Ser Mãe e o das mulheres de março. E aí você leva junto um encontro que foi realizado em março, que foi gravado, tá? Então são esses 3 produtos que você vai adquirir. O valor é R$40 para os 2 e-books e mais a roda. Caso você já tenha adquirido o e-book do mês passado e já tenha tido acesso às rodas, você vai levar somente esse, e aí o valor é R$20, tá? Lembrando que aí você tem direito às rodas. Mas, Renata, eu já participei, né, das rodas, eu já tenho o e-book, eu queria só esse e-book. Então daí você me manda um direct, porque daí eu posso ver pra você, passo pra ele por um outro valor, tá? Só o e-book, sem as rodas e sem o e-book do mês de março, ok? Só me manda um direct, porque daí pra você é um valor diferenciado, ok? E depois a gente conclui essas mulheres do passado. Ainda temos mais uma, mas essas são as que a gente traz na live, que é a Raquel, né? Raquel também é uma história muito bonita. E essas 3 mulheres, elas foram mulheres inférteis durante um bom tempo. Elas não podiam ter filhos, mas elas eram mulheres assim de fé, né? Mulheres que queriam, que almejavam muito ter filhos. E Raquel, ela tinha, digamos, uma competidora ali com ela, porque ela tinha uma irmã. Houve toda uma história, né, que tem um enredo que eu não trago, eu não me aprofundo, né, nessas questões aqui. Eu simplesmente trago o fato, né, dela ser mulher e ser mãe. Os seus 2 papéis aqui, que eu acho fundamental a gente trabalhar e a gente falar, né. Depois eu trago uma mãe também que é nova, né? No outro e-book eu não havia comentado sobre ela. Essa mãe é a mãe de Moisés. É a história de uma hebreia que ela era muito temente a Deus. E ela não deixou com que seu filho, né, realmente fosse largado recém-nascido no mar. Ela esperou, acolheu ele durante 3 meses. Ela teve sabedoria. E ela foi honrada por essa sabedoria dela. Que no momento em que ela colocou ele no mar, no cesto, né, para que ele fosse levado pelas águas, realmente ele foi encontrado pela filha do faraó, e a irmã dele estava lá. E automaticamente chamou a mãe dele para amamentá-lo, e ela cuidou dele até ele crescer, e depois que ele foi para a casa do faraó. Então é uma história muito bonita de uma mulher que traz assim perseverança. E quantas mães, né, que estão aqui, que estão muitas vezes perseverando, zelando pelo cuidado com a sua casa, com a sua família. Isso é muito importante, você como mãe realmente entender a missão dos seus filhos. Era isso que a mãe de Moisés via. Ela via quem era Moisés. Ela sabia que o filho dela tinha algo para fazer. Então, a missão dele, ela também respondeu. E depois a gente vê Ana, né? Uma mãe também, mais uma infértil. Isso que eu achei bem... Eu quis pontuar porque muitas vezes é o que acontece. Mães que desejam ter filhos,
mas não podem. Então, e eu trago essas mulheres aqui para que você nunca perca, né, a sua esperança de que, se você realmente deseja, se você até mesmo possa vir a ter, né, uma certa dificuldade em ter filhos, creia que a fé, ela é algo sobrenatural, né? Então, isso é algo que cada um realmente sabe e tem a sua. E se você, ao ler essas mulheres, possa ser gerada esperança na sua vida, continue acreditando que o seu milagre, sim, ele pode acontecer, porque existem várias mulheres aqui que viveram esse milagre nas suas vidas. E lembrando aqui, a última mulher que eu trago é Maria, a mãe de Jesus, que também foi uma mulher que aceitou um desafio. Ela foi uma mulher obediente, uma mãe zelosa, cuidadosa, e que teve muitas preocupações por ser a mãe, né, do Emanuel. Mas, terminando as mulheres do passado, que são essas que eu trago, e agora a gente entra nas mulheres do presente, né, mulheres do dia a dia. Eu trago aqui uma imagem, né, de uma mãe. Hoje a gente está só no home office, essas mães que estão trabalhando em casa. E quantas mães acabaram que se aproximaram mais dos seus filhos, né? Houve essa proximidade, o filho presente aqui, essa criança, né, essa menina, a gente vê que está no colo da mãe. Então a mãe está trabalhando, houve muitas mudanças, mas vocês já pararam para pensar as memórias que estão sendo geradas na vida das crianças, dos filhos, né? Quantas lembranças que vão ser muito significativas na vida dos filhos de vocês hoje, né? Essas crianças que estão com os pais mais próximos, por os pais terem ido para casa, estarem trabalhando em casa, né? Mesmo que a gente saiba que muitas famílias realmente, né, acabaram tendo que ir para casa, mas não por uma mudança de trabalho, mas a questão do desemprego foi algo difícil. Mas o que a gente também tem que ver, não podemos só olhar ao lado negativo. A gente precisa modificar aquilo que não está legal, né? Aquilo que não é bom, mas pegar aquilo que é positivo. E isso para os filhos, esse estar em casa, trouxe sim grande crescimento para as crianças, tá? Porque elas realmente passaram a ser mais vistas, né? Muitas vezes os pais não acompanhavam os filhos em deveres, em atividades escolares, nas próprias brincadeiras. Muitos até nem tinham acesso às amizades dos filhos, e tudo isso foi se modificando, né? Então, essas mães do presente que eu trago são isso, é aquela que tem que cuidar, né, de tudo. Esse daqui eu comecei a escrever um pouquinho mais, né? São 2 páginas, porque traz bem isso. É aquela mãe que está envolvida com a casa, envolvida com o trabalho fora, né? Que muitas vezes tem que dar conta de tudo. E aí a gente volta lá pro início. Vocês lembram por que eu trouxe? Antes de ser mãe, você é mulher. Então, cuide-se, mulher. Cuide-se. Tenha seus momentos com amigas, seus momentos de lazer, para que você possa realmente estar bem consigo para cuidar dos outros. E depois a gente traz também, dentro dessas mães do presente, são as mães de adolescentes, né? Quantas mães aí de adolescentes a gente tem que muitas vezes se param preocupadas, ficam nervosas, né? Em dúvida, se questionando, se estão criando bem seus filhos, se realmente estão fazendo o melhor por eles. E é fundamental que a gente não se cobre tanto, né? Que você que é mãe assim, de adolescente entenda que as mudanças são necessárias. E os seus filhos, eles precisam também ter essas descobertas deles. Todos nós passamos por essa fase, né? Todos nós nascemos, fomos criança, jovens, adolescentes, nos tornamos adultos. E você lembra do seu processo. Talvez você olhe lá atrás, né, mãe, e diga, mas
comigo, minha família não fez isso e tal, e eu quero fazer diferente. Ok, você pode, mas você também não pode exigir a perfeição. Então, é isso que eu trago um pouquinho aqui, para que você depois possa estar lendo, né, que essas mães, elas são desafiadas diariamente, todos os dias, né, 24 horas, preocupada com, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que realmente o meu filho está sentindo esse amor que precisa? Mas você tem que simplesmente ser mãe. Por isso que eu escolhi esse título, né? Eu até tinha optado por um outro, e aí depois eu lendo assim, digo, não, eu vou trocar. Ser mãe. Então, precisamos simplesmente ser, entendeu? Você não tem que se preocupar em seguir muitas vezes aquele padrão de perfeição. Você olha muitas vezes, mas eu quero seguir esse padrão. Claro que a gente tem que ter algumas pessoas que a gente admira, que a gente acompanha e tipo, nossa, eu vou tentar, né, um pouco seguir o que essa pessoa fala, mas você é você. Eu sou eu, nós somos seres únicos. Então, não tem como existir uma regrinha. Não, todas as mães têm que ser assim. Todas as mães e adolescentes têm que agir dessa forma. Não, porque o teu filho tem as particularidades, né? Você pode ter 5, vamos pegar 7 filhos, que nem a Sami, que eu adorei essa semana que eu vi a história dela, né? Que tá aí gerando mais um bebê. São 6 meninos que ela tem, certo? Será que se a gente for perguntar pra ela, esses 6 meninos são iguais? Não, ninguém é igual. Nós não somos iguais. Você pode ter 2 filhos gêmeos. Seus filhos não são iguais. Então, o amor, ele é o mesmo. Mas a forma de tratar, muitas vezes, não é que você vai fazer diferença de um filho para o outro. Não é isso. Mas, às vezes, até mesmo a própria linguagem de amor de cada um de nós é diferente. Às vezes, um filho, o que ele exige mais é o toque, o contato físico, né? A gente precisa se conhecer. Eu gosto muito disso. O contato físico, para mim, é muito importante. Agora, existem outras pessoas que o que elas querem é o quê? É a atenção. Seja bem-vinda, Leninha. Então, elas querem o tempo de qualidade. Os filhos são assim também. Então, eu tenho até um livro muito interessante, esse das 5 linguagens do amor, que ele tem para várias faixas etárias. Então, você pode estar até lendo. Se você tem filho, uma criança, descubra a linguagem de amor do seu filho, da criança, né? Às vezes você tá assim, trabalhando tanto e tá um pouco ausente, e daí você começa simplesmente a querer dar presente, suprir essa ausência. Mas será que essa que é a linguagem de amor do seu filho? Do ganhar presentes? Às vezes é um tempo de qualidade, é só você se organizar, né? Colocar a questão de prioridades. Eu passei por um processo de coach, como eu falei pra vocês, isso foi muito bom pra mim, me ensinou assim, a minha vida tem 11 áreas. E num dia eu posso trabalhar essas 11 áreas. Entendeu? Então, é isso que é fundamental, que a gente se conheça para que a gente também possa conhecer a pessoa que está próxima da gente. Então, como mãe, é isso que você pode estar fazendo, não se cobrar. A adolescência é uma fase, você não é perfeita, o seu filho também não é perfeito, tá? E aqui eu trago, né, a minha mãezinha, olha só que linda, somos muito parecidas, né? Essa aqui é uma foto que a gente tirou há pouco tempo, no meu aniversário, que foi em março, né? Eu faço aqui uma homenagem para ela, eu falo também um pouquinho, né, da história dela, de que ela foi alguém que realmente se dedicou ao lar, até hoje ela cuida da família, né? Ela é uma mãe, digamos, daquela do modo antigo, que ela gosta mesmo de fazer as coisas, é o canto, a casa é dela, né? Então eu trago isso. E eu conto um pouquinho sobre ela aqui. E aqui eu trago a mãe do futuro. Dentro dessas mães do futuro, eu também me incluo, né? Porque eu também quero ser mãe. É algo que eu desejo, né? No momento, não, porque não sou casada, então eu entendo que são fases da vida. Mas é algo que realmente muitas pessoas tem esse desejo. Então, por isso que esse e-book, meninas, ele não é só para quem já é mãe ou realmente assim, eu não sou mãe, por que eu preciso adquirir?
existe o outro das mulheres. Vocês entenderam que esses e-books que eu tenho feito são para mulheres. Então, se você é mãe, se você é esposa, se você até mesmo é uma mãe solteira, né? Talvez é uma viúva, adquira também. Esses e-books são para as mulheres. Eu tenho feito aqui esse trabalho realmente em prol das mulheres. Futuramente, como eu falei no início, eu estou pensando em fazer para agosto ou para novembro um para os homens, mas mais à frente que eu vou anunciar. E o próximo das mulheres vai ser só para outubro, tá? Então, agora vocês vão ter um bom tempo aí para adquirir esses. Quem sabe em algum momento ali a gente possa trabalhar esse e-book em algumas das rodas de biblioterapia que a gente faz, né? Trabalhando livros e trazendo também esses e-books, ok? Mas, por enquanto, é isso. Esse mês de maio, então, vai ser esse e-book que eu lancei. Essa foi a live do livro do mês. Lembra que eu sempre falei para vocês que já acompanham aqui, todo início do mês a gente traz um livro, né? E esse daqui está sendo o de maio, né? Para as mamães, para as mulheres. Então, eu concluo aqui e aí eu faço também alguns agradecimentos a todas as pessoas que adquiriram, que vão adquirir. E aqui, eu até, na conclusão, eu faço uma pergunta para você. Qual dessas mulheres você se identifica? Tem alguma delas que é você? Tem alguma delas que você gostaria de ser? Como que está você como mulher? Você está se aceitando como mulher? Talvez se você ainda não tem filho, se você já tem, como que você está avaliando isso? E sempre lembrando, né, gurias, o fundamental é eu cuidar de mim. Então, eu até depois vou estar divulgando para vocês uma outra página, né, do Instagram, que eu estou junto com a Valéria, né, onde a gente está planejando, montando um projeto. Ela é coach, então ela vai trabalhar o processo de coach e eu dentro da terapia, tá? Como psicóloga. É algo que a gente vai começar um trabalho juntas, porque como eu falei, ela foi minha coach o ano passado, a gente desenvolveu, né, uma amizade, agora a gente está num projeto juntas. Então, quem já acompanha aqui o Logoterapia Educar e quiser realmente estar nos acompanhando lá é o nosso trabalho, ele é mais direcionado para isso, né, para esses grupos que nós vamos fazer para mulheres, e esse primeiro trabalho que nós vamos fazer será primeiramente para as mulheres mães, né. Então, você que é mãe, você pode estar nos acompanhando lá. E eu quero aqui agradecer muito você que acompanhou. Algumas pessoas entraram, outras, né, ficaram até o final, algumas saíram. Mas muito obrigada por você ter participado. Espero que você tenha, né, gostado um pouquinho de ouvir, assim, sobre o que eu escrevi. Eu gosto muito de escrever, né? Quem sabe, se der, aí eu vou escrevendo um pouquinho antes de agosto, mas a princípio o que eu tenho definido, né, é para outubro um próximo material para as mulheres, tá? E aí também tô planejando escrever algo para os homens, porque eu até trabalhei durante muito tempo, né, em comunidades terapêuticas. O público que eu trabalhava era homens, né? Eu até já comentei aqui que agora que eu tô me readaptando, me reorganizando e trabalhando mais especificamente com mulheres, porque até então eu trabalhava com outro público, né, homens, e nos projetos das escolas com a juventude, mas a gente precisa ir mudando, ir realmente assim, se reconstruindo diante das mudanças que acontecem nas nossas vidas. Então tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada por você que acompanhou. Divulgue a página, né, do Logoterapia Educar. Convide outras pessoas. A nossa página aqui, ela tem o intuito de levar para você, né, não somente conhecimento, conteúdos, mas também valores, agregar valores. Essa página eu realmente criei assim para trazer essa questão do sentido, trazer a questão da educação e muitos valores, que são coisas que eu realmente acredito que são importantes para a minha vida, né? Nós precisamos viver uma vida com sentido. E o sentido, ele está disposto para nós todos os dias. Cada manhã que eu acordo, eu preciso acordar e dizer: a minha vida precisa valer a pena. Então é assim que a gente vai construindo a nossa caminhada
fazendo tudo realmente com excelência, com amor. Então eu realmente construí esse material com muito carinho para cada uma de vocês. Espero que vocês gostem. Tá certo, meninas? Então, um beijo para todas, um ótimo dia, um ótimo final de semana e desde já um feliz Dia das Mães para todas vocês. Tchau, tchau!